Abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, novamente, e leamos de forma alternada os versículos de 4 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 a 12. Leamos, irmãos, de forma alternada. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, já lemos a Tua palavra, vamos expô-la agora, ó Deus, e pedimos a Tua graça sobre nós, a iluminação do Espírito Santo, nos ajudando, ó Pai, nos ensinando a Tua palavra. Esta é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos temas prediletos de João, tanto no seu evangelho como na sua primeira carta, é o tema luz e trevas. No seu evangelho, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando vemos isso, irmãos, essa predileção de João por esse tema, nós temos falado aqui aos irmãos, temos estudado nesse livro de Atos, mostrando que há uma verdadeira filosofia da história, que é esse embate, essa luta entre o Cordeiro de Deus e Satanás, o grande dragão vermelho. E nessa porção que nós lemos, nós temos esse embate, mais um confronto. Nós vemos aqui a igreja no começo das viagens missionárias, e logo no começo, irmãos, logo no início da viagem, nós vemos Lucas aqui narrando esse confronto entre Cristo e o dragão, ou, se nós quisermos usar a linguagem de João, entre a luz e as trevas. E aqui no capítulo 13, nós estamos começando essa terceira grande divisão
do livro de Atos, quando Deus, havendo providenciado todas as coisas e posicionando ali Saulo e Barnabé, e através daquela próspera igreja, a igreja de Antioquia, nós vemos esse início dessa grande obra missionária para os gentios em direção aos confins da terra. É importante que os irmãos observem aqui que Lucas é muito seletivo, ele é muito resumido nos seus textos. Aqui nós não podemos imaginar que Lucas conta os detalhes ou tudo o que acontece, mas vemos Lucas sempre fazendo esse resumo, fazendo uma síntese dos acontecimentos. Mas essa porção que nós lemos aqui, irmãos, nós temos o grande evento ressaltado aqui, que é esse grande confronto de Paulo com Elimas, o mágico, ou esse confronto do evangelho com a magia, ou, se quisermos usar novamente a linguagem de João, esse confronto entre a luz contra as trevas. Eu chamo a atenção dos irmãos como é que ocorreu esse início da primeira viagem missionária que nós temos relatado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Diz o texto que, enviados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé, acompanhados por João Marcos, como ajudante, eles saíram de Antioquia para o porto de Seleucia, cerca de 25 quilômetros, e lá eles pegaram um navio e navegaram cerca de 100 quilômetros até chegarem à costa oriental da ilha de Chipre, uma grande ilha situada no mar Mediterrâneo. Lá no porto de Chipre, diz a palavra de Deus que foram até a cidade de Salamina e ali anunciavam o evangelho nas sinagogas judaicas. Irmãos, esse era o padrão do apóstolo Paulo. Ele, nas suas viagens missionárias, ele primeiro procurava as sinagogas. Os irmãos sabem que os judeus eles foram dispersos pelo mundo, e todas as províncias romanas, toda a cidadezinha, todo o lugar onde havia acima de 12 homens, havia sinagogas onde os judeus se reuniam para orar, para estudar a Torá, e ali Paulo então adotou essa estratégia de começar a obra missionária nas sinagogas, pregando para aqueles que já conheciam o Antigo Testamento, onde eles encontrariam nas páginas do Antigo Testamento as promessas de que viria o Messias. Esse conteúdo sobre o qual o apóstolo Paulo e Barnabé anunciavam. Se os irmãos virarem apenas uma página aí nesse mesmo capítulo, no versículo 46, o texto diz: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Saulo e Barnabé, eles começavam sempre a anunciar o evangelho nas sinagogas. Também nos é informado que, havendo ele... É verdade, irmãos, é importante nós enfatizarmos, com relação a essa estratégia do apóstolo Paulo, que apesar dessa estratégia, ou da forma deles trabalharem, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Vejam aí, está muito claro no versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então é importante que nós entendamos dessa maneira, como nos afirma a palavra de Deus. Também nos é informado, irmãos, que eles, atravessando toda a ilha de Chipre, essa ilha grande, eles chegaram até a capital de Chipre, chamada Pafos.
pela palavra aqui utilizada, irmãos, atravessando, no original, nos parece que eles realizaram uma verdadeira turnê, ou seja, eles atravessaram no sentido mais longo da ilha e pelos lugares onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho. Eles iam evangelizando, e cada local, cada onde havia pessoas, eles faziam isso. Eles anunciavam o evangelho. E Pafos era governada por um procônsul chamado Sérgio Paulo. Era como se fosse um governador. Era a maior autoridade das províncias. Mas vejam aqui, irmãos, que o ponto principal aqui abordado é esse confronto de Paulo com o auxiliar do procônsul, que é membro da corte, o mágico Elimas. Era comum, irmãos, naquele período, mesmo entre os romanos, que eram muito educados, que os governantes tivessem auxiliares ditos como religiosos. Eles eram considerados religiosos, considerados sábios, com poderes de adivinharem sonhos e coisas assim. Eles serviam de conselheiros para os governantes. E os judeus, eles eram considerados religiosos. Afinal, como afirma o próprio apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, eles receberam, eles foram privilegiados. Foram judeus que receberam os oráculos de Deus. E eles estavam familiarizados com as coisas divinas. E por eles estarem dispersos, sempre havia judeu por todas as províncias, eles prestavam esse serviço de orientação nas decisões importantes dos governantes, onde quer que eles fossem solicitados. E esse mágico chamado Bar-Jesus, nome de palavra grega para o nome hebraico que significa filho de Jesus, ou filho da salvação, mas aqui, irmãos, infelizmente, ele é descrito como mágico, ou no grego, mago, ou falso profeta. E o seu caráter de falso profeta fica evidente quando ele faz tudo, irmãos, para impedir que o procônsul Sérgio Paulo, dito aqui como um homem inteligente, e a Bíblia ressalta aqui, pois ele procurava conhecer a palavra de Deus. A palavra aqui usada é diligenciava. Ele se esforçava para conhecer a palavra de Deus. E os irmãos sabem que na Bíblia Sagrada, as pessoas que procuram conhecer a palavra de Deus, elas são tidas como inteligentes diante de Deus. Essas pessoas que procuram, eles se esforçam para conhecer a palavra de Deus, eles são ditas na Bíblia como inteligentes. Mas aquele falso profeta, irmão, chamado Elimas, é uma palavra aramaica que vem de um termo que significa um interpretador de sonhos. Ele faz tudo o que estava ao seu alcance, é o que mostra aqui no original, procurando colocar empecilho para aquele homem, para que o procônsul não ouvisse a pregação do evangelho. O resultado da evangelização do procônsul foi este confronto entre a luz e as trevas. De um lado, Paulo pregando a luz de Cristo, e aquele mago Bar-Jesus pregando as trevas, tentando resistir ao evangelho de Cristo, tentando impedir que o evangelho brilhasse no coração do procônsul ao aceitar o evangelho de Cristo. No versículo 9, Lucas agora chama não mais Saulo de Paulo, ele passa a tratar não mais Saulo, mas Paulo. Então Saulo, também conhecido por Paulo. Nós começamos a ver, irmãos, a partir daqui, a observar essa mudança, que pode apontar para algumas distinções. Parece que agora, irmãos, Lucas
passa a dar uma proeminência a Paulo. Quer dizer que Paulo não é mais aquela pessoa que acompanha Barnabé, né? Os papéis agora parecem se inverter. E Lucas então destaca, né, coloca agora, começa a dar essa proeminência ao apóstolo Paulo. Paulo, ele adota o nome grego de Paulus, que é uma palavra emprestada do latim, que significa literalmente o pequeno. Agostinho, irmãos, ele acredita, né, nos seus escritos, que Paulo adotou esse nome, esse novo nome, para indicar que ele era o menor dos apóstolos, conforme ele diz mesmo na sua primeira carta aos Coríntios e também na carta aos Efésios. Mas nós estamos aqui, irmãos, considerando esse confronto, esse embate, essa luta entre a luz e as trevas, ou entre Paulo e Elimas. E o resultado desse confronto nós encontramos aí a partir do versículo 9, quando Paulo, ele resiste de maneira dura contra aquele mágico e dizendo que ele não fazia jus ao nome. Em vez de Bar Jesus, como vemos Paulo aqui ressaltando, o nome dele deveria ser Bar Satanás, ou Bar Diabo, pois o caráter dele revelava que ele era filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, repleto de malícia. E nós temos aqui, então, Lucas ressaltando esse contraste, né? Por um lado, Paulo, cheio do Espírito Santo, e por outro, Bar Jesus, cheio de todo engano e de toda malícia. E foi um confronto duro, irmãos. Foi um confronto duro, e nesses confrontos, nesses embates que nós temos estudado no livro de Atos, nós vemos essa luta do Cordeiro de Deus contra o dragão vermelho, como é descrito lá no livro de Apocalipse, luz contra as trevas. E mais uma vez, irmãos, nós vemos o juízo de Deus contra aqueles que se levantam contra o Evangelho. Paulo se dirige a ele, fixa nele os olhos e diz que a mão do Senhor estava contra ele e que ele ficaria cego por algum tempo. E diz o texto que no mesmo instante caiu névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. E por outro lado, irmãos, o procônsul Sérgio Paulo, vendo todo aquele acontecimento, a Bíblia diz que ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não creu no milagre, irmãos. Ele não creu no milagre, nesse sentido de passar a ter fé. Mas, veja que não é o objeto da fé do procônsul, esse confronto da luz contra as trevas, apenas auxiliou, reforçou, comprovou o poder do Evangelho. Mas ele creu no Evangelho. Vejam que a Bíblia diz claramente, ele creu na doutrina do Senhor, como está descrito aí no versículo 12. E ele então foi salvo, foi redimido pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o castigo de Elimas, o mágico, foi as trevas. A recompensa de Sérgio Paulo de buscar, de conhecer o Evangelho, foi a luz brilhando no seu coração e na sua vida. E nós temos aqui então, irmãos, esse relato vívido, impressionante desse confronto terrível entre a luz e as trevas, entre a verdade e o ocultismo, entre o Espírito Santo de Deus e o maligno, né? Esse confronto entre a luz e as trevas. E aqui, diante desse relato, irmãos, desse texto que nós consideramos, eu queria trazer algumas lições para a igreja, para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de trazer é a relevância
a importância da pregação da palavra de Deus. Não minimizemos nunca, irmãos, a importância da pregação da palavra. Esse confronto que se dá aqui entre a luz e as trevas, vejam que o meio, o instrumento usado pela luz é a pregação da palavra. Vejam que a arma é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que nós vemos aqui nesses textos, irmãos, que narram essa missão, essa grande missão de pregação do Evangelho até os confins da terra, essa viagem missionária, é o Evangelho avançando, é a luz que vai avançando sobre as trevas, é o reino de Deus sendo promovido, irmãos, e o instrumento para isso é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Então nunca minimizemos, irmão, nunca deixemos de dar a devida importância à pregação do Evangelho. Outra lição que nós podemos tirar daqui é que na obra cristã, na nossa obra, irmãos, na igreja, a direção do Espírito Santo e o bom senso cristão, eles andam juntos. Vejam que nada mais natural, para que Barnabé, juntamente com Saulo, começasse a sua missão em Chipre. Era a cidade natal de Barnabé. Lá ele conhecia os irmãos, ele conhecia a cidade, ele conhecia as necessidades daquela cidade. E nada mais natural, irmãos, que eles começassem pelas sinagogas. Vejam que Paulo chegava nas sinagogas e as palavras eram assim: olha, vocês estão vendo aí, estão vendo no livro do profeta Isaías, vocês conhecem que na palavra de Deus o Messias é prometido. Esse Messias já veio. Esse Messias já veio, é Jesus Cristo. É o conteúdo sobre o qual Paulo pregava, Barnabé pregava. E vejam que essa era a forma que eles adotaram. Mas aqui, irmãos, não temos apenas pragmatismo ou aquilo que é melhor do ponto de vista humano, mas nós temos aqui a direção do Espírito Santo. É muito claro aí no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava enviando, que estava acompanhando, que estava auxiliando aqueles irmãos nessa grande missão internacional de pregar o Evangelho até os confins da terra. E essas coisas, irmãos, o bom senso cristão e a direção do Espírito Santo não precisam caminhar separados. E assim, irmãos, deve ser em toda a nossa vida. Nós precisamos buscar em tudo que nós fazemos a direção do Espírito Santo. E seguir, irmãos, o bom senso cristão. E seguir, irmãos, principalmente as orientações da palavra de Deus. Para que tudo caminhe junto. Para que tudo vá caminhando conforme a direção do Espírito Santo, os conselhos benditos da palavra de Deus e o bom senso cristão. Outra lição que nós podemos ver é que a importância de alguém se empenhar para ouvir a palavra de Deus. A importância de haver diligência, de haver disposição para conhecer a palavra de Deus, irmãos. Deus honra isso. Deus honra isso. E aqui nós vemos claramente, lá estava aquele governador, talvez o homem mais importante, política e financeiramente, assessorado ali por várias pessoas, mas vemos aqui ele se diligenciando, ele se esforçando para ouvir a palavra de Deus. Certamente, irmãos, ele estava sempre à disposição do mago, do Elimas, mas cansado, irmãos, de ouvir inverdades, mentiras, malícias, engodos.
ele agora se volta, se esforça para ouvir a palavra de Deus. E mesmo, irmãos, mesmo com as dificuldades criadas por Bar Jesus, ou melhor, filho do diabo, mesmo com as dificuldades criadas por ele, veja que ele, como um homem que se diligenciava, se voltava, procurando conhecer o Evangelho de Deus, ele é alcançado pela graça. Ele é alcançado pela graça de Deus. E a luz irrompe, transformando o seu coração e sua mente. Diz o texto que ele, vendo aquele confronto entre a luz e as trevas, e vendo a vitória da luz, Deus foi gracioso com ele, e ele foi alcançado pela palavra de Deus. Ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Outra lição, irmãos, que nós vemos aqui é que o diabo, ele sempre se opõe à pregação do Evangelho. Sempre que o Evangelho, irmãos, é fielmente anunciado, sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele vai ter oposição. Vejam, irmãos, que enquanto Elimas, o mágico, diligenciava, direcionava, aconselhava o procônsul, estava tudo bem. Estava tudo bem. Veja que estava tudo tranquilo no reino das trevas. Mas quando a palavra de Deus é pregada, o evangelho é anunciado, as trevas, elas se levantam. Muitas vezes, irmãos, essa oposição ao evangelho surge de pessoas que estão ao lado. Vejam que é isso que nós observamos aqui. Vemos aqui todo o esforço, todo o trabalho de Paulo, de Barnabé, de levar o evangelho às pessoas. E aí começam então as oposições, surgem impedimentos. E muitas vezes, irmãos, nós vamos encontrar impedimentos de pessoas que estão ao lado. São maneiras de distrair a pessoa da verdade, de impedir que vejam a luz de Cristo. E o diabo, irmãos, ele usa instrumentos e muitas vezes não faz com coisas novas ou extraordinárias, mas coisas que estão sempre ali ao nosso redor, sempre ao nosso lado. E os irmãos já imaginaram grupos de amigos, aqueles amigos que estão sempre juntos, e saem, vão para baladas, e bebem, e usam drogas, e estão ali sempre se divertindo. De repente, um jovem se converte, né? Um jovem se converte e começa então o que os irmãos esperam daquele grupo de jovens contra ele? É oposição. Vão falar para ele: ó, que caretice agora que você está seguindo, e vou começar a levantar oposição sobre a nova situação, sobre a nova vida daquele amigo. E é assim que o inimigo usa, irmãos, é assim que o inimigo age nesse sentido. E ele será ridicularizado, ele será ali afrontado pelos amigos. O diabo, ele sempre se opõe à pregação do Evangelho. Ele não deseja que pessoas conheçam a luz de Cristo. Mas nós vemos aqui, irmãos, nós consideramos aqui a luz prevalecendo. Temos aqui um acontecimento histórico na vida da igreja, naquele começo da igreja. Veja que Lucas narrando aqui, porque Lucas sempre narrando esses embates, essas lutas, essas perseguições, mas as trevas não prevalecem contra a luz de Cristo, irmãos. O que nós vemos é o evangelho avançando, o reino de Deus prosperando. Irmãos, lembrem-se sempre, quando o evangelho ele é anunciado com mentiras, enganos, promessas falsas, certamente muitas pessoas, como nós temos visto, multidões são atraídas. Multidões são atraídas para essas igrejas pseudo-cristãs. E o que nós vemos ali, irmãos, são promessas diabólicas. Promessas diabólicas. São mágicos que brincam com a vida das pessoas. São mágicos, magos, que ali afrontam a alma, as pessoas,
pessoas que são cheias do engano, cheias de malícia, inimigos da justiça, que não cessam de perverter os retos caminhos do Senhor. E antes deles serem filhos de Deus, eles são filhos do diabo, que se esforçam para perverter a vida das pessoas. E quando é feito assim, irmãos, não há oposição nenhuma. O diabo se alegra com isso, com mentira, com todo engano. Mas, irmãos, louvado seja Deus, que por mais que haja impedimento, o reino de Deus avança e as trevas jamais prevalecerão contra a luz. E se for necessário o confronto na nossa vida, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê autoridade para que nós levantemos esses erros, essas mentiras, enfrentemos, para que o reino de Deus avance, a luz prevaleça sempre contra as trevas. Vejam que no versículo 11, Elimas, veja que ele não recebe aqui o castigo definitivo. A Bíblia diz que Paulo chega para ele e diz: ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Por algum tempo ele usa aqui a palavra. E por essa razão, irmãos, alguns estudiosos, eles afirmam que é possível que Elimas, depois desse aviso, desse castigo, tivesse se convertido à luz, ao Evangelho de Cristo. E não nos surpreenderia, irmãos, nós encontrarmos no céu, chegando ao céu, nos deparássemos ali com Bar Jesus, né? Fazendo digno, né, esse nome, né, Filho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho, irmãos, ele veio para salvar, para redimir o doente. O Evangelho, ele veio para as pessoas perdidas. Lembrem os irmãos que o maior perseguidor da igreja de Cristo, aquele que agora anuncia o Evangelho até os confins da terra, ele também ficou cego por algum tempo. Mas Deus teve misericórdia e o usou como um grande instrumento na propagação do reino de Deus, na pregação do Evangelho. E por isso, irmãos, esse é um texto muito encorajador. É muito encorajador para a nossa vida, para que nós não descansemos de anunciar o Evangelho. Não descansemos de anunciar a luz que prevalece contra as trevas. É um incentivo para cada vez mais, irmãos, cada vez mais vivamos, conheçamos e anunciemos o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.